Pois bem, agora volta a nossa conversa, alguém que fez grande sucesso, foi uma entrevista muito interessante e reveladora, pedi para que ele voltasse, e ele topou, ainda bem, o Matheus Oliveira. Ele é cientista social, lá formado pela Unicamp e atua, faz pesquisa na linha de sindicalismo e movimentos sociais e está desenvolvendo atualmente uma pesquisa sobre organização coletiva, organização sindical, organização dos trabalhadores no setor logístico de grandes comércios virtuais. Né? Amazon, Mercado Livre, entre eles. Né? Analisando a expansão, então, das Big Techs no Brasil e como é que se dá a relação de trabalho no interior dessas empresas, as formas de mobilização, a repressão aos trabalhadores e trabalhadoras. Então, vamos fazer essa conversa que é crucial para entender o país atualmente. Matheus, muito bem-vindo de volta, tudo bem? Oi, Mauro, bom dia, tudo bem? É um prazer estar aqui de volta conversando com vocês. Um bom dia para quem está assistindo a gente em casa ou para quem vai assistir. Enfim, é muito bom poder a gente estar continuando aquela conversa e é um prazer mesmo. Legal, estou aumentando o som do teu microfone aqui. Você me ouve bem? Vamos perguntar isso, né? Tá um pouco abafado, mas dá para ouvir. Tá, vou tentar falar um pouco mais alto aqui. Não, tudo bem, eu aumentei o volume aqui. Então, deixa eu te perguntar, nós fizemos uma primeira conversa, né? Você apresentando as condições concretas de trabalho, especialmente do pessoal do Mercado Livre aqui no Brasil, e a gente ficou de continuar essa conversa hoje para você falar um pouco como é que está a literatura, como é que a ciência social e a ciência política estão abordando nesse momento o capitalismo de plataforma. Tinha muita gente, inclusive, pedindo indicações de livros e tal. Eu vou te deixar na tela falando um minutinho, saio e volto 2 segundinhos, tá bom? Por favor. Tudo bem. Bem, eu acho que é bom até a gente dar uma contextualizada no porquê que a gente conversou, né, na primeira vez. Só para retomar, não sei se todo mundo acompanhou, mas a gente estava preocupado com a expansão, em tentar analisar a expansão da Mercado Livre, principalmente a partir daquele anúncio que havia acabado de acontecer, né, em abril, em que estava o presidente, na verdade o líder da Mercado Livre no Brasil, junto com o presidente Lula, anunciando um período de expansão agora para o ano de 2025 aqui no território brasileiro. Então, naquele momento, a gente abordou um pouco uma análise do discurso, de como que os atores do mercado, como que os atores do Estado, os ministros se comportavam, um pouco para poder pensar isso que você estava até mencionando agora de pouco, Mauro, que é o projeto político-econômico que o governo Lula tem para o país. E aí, então, um pouco tentando compreender naquele momento qual que é a proximidade ou quais são as divergências entre o projeto político-econômico do atual governo Lula com a Mercado Livre ou com as empresas de comércio virtual, tendo em vista que elas cresceram de forma exponencial no último período. Então, a gente fez aquela abordagem um pouco para contextualizar e eu fiquei, digamos, dar uma dimensão do que é a minha pesquisa com relação a isso, né? Porque eu parto de um olhar da ciência política. Então, até mencionei que tem muitos pesquisadores já internacionalmente abordando esse tipo de empresa. Aqui no Brasil também tem sido crescente, embora o Mercado Livre é um fenômeno mais recente, que tem sido olhado mais recentemente, mas porque é importante a gente compreender como que isso está transformando as diversas esferas da vida social. Mas a minha preocupação particular é com relação à dimensão política, ou seja, aquelas preocupações básicas da política com relação à democracia, a direitos, a participação. Então, como que essas relações de trabalho impactam na dimensão não puramente econômica, ou, digamos, cultural, né? Porque acho que é uma das coisas importantes a gente abordar é a dimensão da cultura de consumo que essas empresas propagandeiam para a sociedade. Então, eu estou tentando olhar um pouco essa dimensão conflitiva e compreendendo como que o sindicalismo, ou seja, a expressão de representação dos trabalhadores, se dá no contexto brasileiro. E também porque a gente sabe, acho que é um pouco que a gente vai abordar aqui hoje, é que essas big techs, esse momento de expansão do neoliberalismo sobre as economias, de uma ofensiva também contra as organizações sindicais, contra os representantes dos trabalhadores, contra as organizações de representantes das trabalhadoras e trabalhadores. Então, estou preocupado qual que é o impacto que isso está causando no Brasil.
Matheus, Para dar um vamos contexto fazer geral. Legal. Vamos fazer um teste? Porque você está com o microfone, Ah, né? beleza. Tira Eu tô com um fone aqui. se você tirar o fone e falar diretamente para o computador, vamos ver se melhora. Ele está um pouco abafado mesmo. Vamos testar? Beleza. Então, Tira da conexão e fala direto no microfone. Vamos ver se a coisa melhora. Vai, vamos testar. Porque às Vamos vezes lá. a gente. Ah, garoto! Melhorou bem. Ótimo. Tentei usar uma tecnologia, não adiantou, não melhorou. Não, ótimo. Melhorou bem. Tá bom. Então, acho que esse contexto é crucial para entender que este é um lugar da classe onde a classe trabalhadora está em grandes volumes atualmente, não é? E é o terreno da luta, né? É um terreno por excelência da luta de classes no atual momento. Quer falar um pouquinho mais sobre a tua pesquisa? Quero, eu vou até dar continuidade ao que você falou, né? É um lugar onde que há uma presença massiva da classe trabalhadora, ou seja, há fragmentos da classe trabalhadora grandes, mas também porque há uma tendência a crescimento. Então, é uma preocupação a gente olhar esse setor, há uma tendência a crescimento, e também há uma tendência à reprodução dos modelos que essas empresas, digamos, testam ou articulam em outros setores. Então, olhar a partir da perspectiva dessas big techs, dessas empresas que vêm crescendo, digamos, é um olhar privilegiado para a gente poder ver tendências do capitalismo contemporâneo. E isso é importante. E é por isso que a gente trabalha com categorias, digamos, do capitalismo, como o de capitalismo de plataforma. No nosso último encontro, eu mencionei muito sobre a questão do neoliberalismo, como uma atual fase do capitalismo contemporâneo, e que, digamos, ele reestrutura as formas de valorização do capital e é impulsionado também por mudanças tecnológicas. Então, a gente está falando de dimensões diferentes da estrutura da sociedade. Então, tanto a dimensão ideológica, quanto a dimensão política, quanto a dimensão econômica, e a dimensão econômica vai imbricar tanto as relações de trabalho, quanto as tecnologias. Então, essas empresas, elas valorizam muito o discurso de focar no desenvolvimento tecnológico. O que a gente está fazendo aqui é dar um enfoque na dimensão das relações de trabalho. O que isso significa para a questão do capitalismo, para a questão das formas de reprodução do capitalismo. E aí olhar para isso não é olhar só a forma econômica, é também olhar a forma política e ideológica que conforma essa realidade. Porque eles não atacam diretamente, ideologicamente, só os trabalhadores, como a gente viu, né? No caso daquele trabalhador que, enfim, foi contratado, estava numa situação de extrema, digamos, permeabilidade ideológica da Mercado Livre, e quando foi demitido, acabou tirando a própria vida. Mas também do lado do consumo. Então, eu não sei se você tem percebido, Mauro, mas essas big techs no Brasil têm crescido muito na questão cultural, e têm intervido na propaganda e têm se implicado. Então, eu mencionei da última vez, né? A Mercado Livre acabou de fechar um contrato com a Anitta para poder fazer a propaganda do Mercado Pago. Mas de lá para cá, por exemplo, eles já também fecharam com o Neymar e o Ronaldo para fazer propaganda da Mercado Livre. E aí isso estimula uma cultura de consumo nas diversas frações da classe trabalhadora que vão para além das simples frações que participam da relação de trabalho. Então, a gente também está falando de um impacto na vida dos trabalhadores, nas formas de você consumir, de você se endividar, principalmente. A imbricação entre o setor financeiro e comercial é muito forte. E aí, o Maringoni estava até mencionando aqui no trecho que você colocou, né, que a participação dos serviços na economia brasileira é de 70% e que isso é muito favorecido pelo setor financeiro. Então, esses comércios virtuais estão crescendo nesse bojo do setor comercial, do setor de serviços também, não só comercial, mas de serviços, imbricado com o sistema financeiro. Então, como que eu estou olhando isso, ou como que a gente está olhando isso a partir da ciência política? Então, eu já venho de uma linha que está observando as mudanças das relações políticas dos trabalhadores a partir das mudanças institucionais, das reformas trabalhistas.
e da reestruturação produtiva neoliberal. Para isso, eu indico um livro que eu acho muito importante para a nossa linha de pesquisa, que é o Neoliberalismo e Reforma Trabalhista no Brasil. Eu acabei, acho que até nem passando essa indicação no link para você, Mauro, mas é um trabalho da professora Andréia Galvão, que vem acompanhando as reformas neoliberais desde os anos 90, como que isso vem impactando o sindicalismo especificamente, como que isso impacta a forma do sindicalismo poder se organizar, as expressões ideológicas, as formas políticas do sindicalismo brasileiro. Só que a gente está num outro momento, um momento de uma ofensiva neoliberal muito forte, de reestruturação produtiva, e agora da tecnologia da informação dando infraestrutura para vários outros setores da produção. Então, um setor novo econômico, que seria o da tecnologia da informação, ou digamos, não é um setor novo, mas é um setor que cresce e agora se coloca como infraestrutural e monopolizado em algumas pequenas empresas. É esse livro mesmo. Então, o que é importante? A gente vai chegar a isso, acho que um pouco mais na frente na conversa, eu só estou explicando isso para poder demonstrar a dimensão da minha pesquisa, a preocupação da minha pesquisa, que é como os sindicatos no Brasil se estruturam. Então, a despeito de como essas empresas, elas lidam com a democracia no local de trabalho, com a representação dos trabalhadores no mundo, e a gente sabe que eles costumam ser muito ofensivos à representação dos trabalhadores, eu estou preocupado muito com a questão brasileira, porque o Brasil tem uma formação específica do sindicalismo muito própria, histórica, que a gente vem, digamos, desde aquela estrutura sindical da CLT dos anos 30, mas que passa por transformações nesse período, e acredito que, nesse momento, pós-reforma trabalhista e pós-expansão das Big Techs sobre a cultura e sobre a economia brasileira, o sindicalismo está tendo novos problemas, articulado com velhas estruturas, e que precisa de respostas também inovadoras para poder escapar do antissindicalismo que essas empresas estão aplicando. Então, eu acho que um pouco esse é o cenário da minha pesquisa, é nesse desenho que eu vou tentar desenhar quais são os representantes dos sindicatos dessas empresas no Brasil, e me deparo, como mencionamos no último encontro, com os conflitos que estão acontecendo ativamente na Mercado Livre agora nesse período, e que continuam em andamento. Então, eu fui explorar como que é a dimensão das práticas antissindicais dessas empresas em outros cenários, qual que é o contexto dessas empresas no Brasil, e desenhando especificamente esses conflitos trabalhistas e sindicais que vem acontecendo na Mercado Livre no período recente. Perfeito. Legal. Agora, uma questão, uma indagação que eu queria te falar, porque você falou dessa dimensão, né? Econômica, a dimensão das relações de trabalho, a dimensão da luta sindical, mas parece que tem também um contexto em que essas plataformas vão exercer também um processo de hegemonia cultural e de mudanças comportamentais que vão se enraizando na sociedade. É uma coisa, para mim, espantosa. Você é mais jovem, mas eu me espanto de, às vezes, eu estar comprando uma camisa pelo Mercado Livre. Por uma dessas coisas. As pessoas compram sapato, sandália, por esses processos ou da Mercado Livre, ou da Amazon, ou Shopee, porque também o que tem a ver? Isso não é só cultural, né? É a dimensão. Você trabalha há tanto tempo, né, jornada 6x1, jornadas alongadas, que as pessoas nem têm mais tempo para ir atrás de uma loja para comprar algo, né? Então tá na mão, né? Tá aqui. O shopping, a loja está aqui, você em 2 minutos compra, entrega na sua casa. É o Antônio dizendo, compra geladeira, compra fogão. Essa dinâmica social também que eles vão surfando nessa onda da mudança, mas também são responsáveis pela implementação dessa mudança da dinâmica social, né? Não, perfeito. Quando a gente pensa a ideia de formação social, a gente está tentando contextualizar o que está acontecendo no Brasil hoje. E aí pensando que essas dimensões, elas têm uma certa autonomia, essas dimensões política, econômica e ideológica, né? Elas têm uma certa autonomia, mas elas não têm uma autonomia total.
porque senão a sociedade fragmenta. Se a nossa ideologia política ou a nossa forma de pensar a sociedade não estiver correspondendo a uma dinâmica de tecnologia e de relação capitalista, a gente vai estar contestando e a gente vai ter um momento de conflito, de crise. Então, de fato, se a coisa está funcionando, digamos assim, a gente tenta entender por que ela está funcionando. E há uma dimensão muito forte conectada, da qual não é possível escaparmos, senão através da luta, senão através de alternativas. Então, quando você diz, por exemplo, eu preciso comprar uma camisa e não tem como escapar, eu vou no Mercado Livre. Essa é uma tendência de, digamos, de a gente poder se inserir no mercado de consumo e poder, enfim, fazer valer o nosso salário, que vem aumentando, que é através do consumo pela internet. Digamos, o momento de conjuntura crítica que faz com que a gente se torne dependente dessa forma de consumo, aparentemente, as pesquisas têm demonstrado que é a pandemia. Era algo que vinha crescendo, vinha acontecendo, mas a pandemia faz isso se colocar como determinante, porque a gente precisava do isolamento social. E essa conjuntura crítica é interessante a gente pensar, porque isso fez com que as projeções de crescimento das Big Techs e do comércio virtual fossem, digamos, essas metas fossem superadas de forma espantosa e fizeram com que essas empresas atraíssem mais capital de investimento. E isso é um cenário importante, porque quando a pandemia passa e eles têm uma projeção muito alta de crescimento, e eles não começam mais a atender essa projeção de crescimento, isso coloca uma forma de, digamos, uma mudança de comportamento das Big Techs para aumentar a exploração dos trabalhadores. Então, a gente tem visto um aumento nos últimos 3 anos, nas Big Techs em geral, nos comércios virtuais em geral, de um aumento da exploração e, digamos, não é o único determinante, eles já tinham práticas antissindicais, formas de exploração, mas esse crescimento exponencial e depois essa forma de, digamos, de freio que o próprio capitalismo colocou, faz com que os trabalhadores sejam mais vigiados, mais explorados, tenham metas mais abusivas, tenham postos mais rotativos, e essa dimensão que explode conflitos que estamos olhando nesse atual momento. Então, é importante realmente entender que não é uma questão individual. Eu não vou comprar no Mercado Livre e assim vou salvar aquele trabalhador. Inclusive, teve muitas... eu tenho um relato de trabalhadoras... agora, eu não me lembro da cidade, eu precisava ter essa informação um pouco mais precisa, mas de trabalhadoras que tinham cooperativas de bordado e que, na pandemia, a única forma delas conseguirem sobreviver para poder vender o seu produto era vendendo através da Mercado Livre. E isso fez com que a Mercado Livre, digamos, a partir de então, começasse a dominar a circulação de produtos artesanais, produtos feitos pelo próprio trabalhador brasileiro e que ele precisa vender para sobreviver. Então, essa dimensão, digamos, mais estrutural, ela às vezes fica escondida e às vezes a gente não leva muito em consideração e leva muito pela questão ideológica ou da esfera do consumo. Eu compro pelo iFood, eu compro pela Mercado Livre e tal. E digamos assim, a esfera do consumo é a superfície. Ela vem implementada por uma infraestrutura, e aí você fala muito bem, né, que não é só uma questão de que essas empresas estão crescendo porque o ambiente está favorável. Elas agem sobre isso, então elas impulsionam, elas determinam, elas influenciam políticas, elas pressionam por mudanças também políticas. Isso é muito importante a gente demarcar. Não são sujeitos passivos. Claro. São protagonistas-chave. Vários comentários aqui sobre isto, sobre esse tema, deixa eu ler alguns. O Alexandre diz aqui, Mauro, pela internet é mais barato. A Oceana Donato, pela internet, tudo é mais barato. A Thaís Gotada, agora que eu reparei. Camiseta na loja da cidade, R$120. A mesma camiseta na internet, R$40. Não é uma escolha difícil para o trabalhador. E a Eliane diz assim, eu lembro que minha primeira compra pela internet foi um tênis, em 2006. Nossa, faz tempo, hein? Minha mãe achou um absurdo. Hoje em dia, ela compra também. Tem uma questão, sabe, Matheus, que eu tive uma agência de comunicação, fiz muita consultoria, assessoria para as empresas. Um mantra do marketing é o seguinte, a única variável que você efetivamente controla na gestão de uma empresa é o custo.
porque o preço está dado pelo mercado, pelas condições de mercado. O seu controle sobre o preço, exceto numa condição de monopólio, oligopólio, ele é relativamente reduzido. Então, a variável que o capitalista controla é o custo. E aí a lógica, essa coisa que o pessoal fala, é mais barato, é mais barato, é mais barato. Estas operações virtuais são uma operação de custo, uma operação de um corte de custo brutal na estrutura, e aí os trabalhadores são um vetor de custo, né? E talvez o vetor de custo mais relevante neste processo de viabilização e aumento constante da margem, porque essa é uma característica do turbocapitalismo, né? A exigência de margens de lucro cada vez maiores. E como é que você consegue uma margem de lucro maior? Ou você bota o preço para cima, o que é mais difícil, porque você tem seus concorrentes, você tem o mercado, ou você comprime os custos de uma maneira geral, e uma função de custo-chave é o trabalhador, né? E aí esmaga o trabalhador. Essa é a lógica, né? Não, perfeito. Essas empresas elas têm que estar expandindo o tempo todo, abarcando novos mercados e pegando. Eles estão aumentando muito a questão do consumo, né? Das formas de consumo. Mas o custo, o peso, né? Enfim, é custo porque a gente está numa lógica capitalista e aí pensando do ponto de vista da valorização do capital. Afinal de contas, é uma atividade laboral que a gente poderia estar produzindo ou fazendo socialmente determinada pelos trabalhadores, pelos produtores, e não pelos proprietários. Mas estamos falando a partir dessa lógica. Então, esse peso de custo que eles, digamos, dizem que reduzem através da automatização e das transformações tecnológicas, e aí essa automatização já está dizendo que você está tentando excluir o trabalhador do processo produtivo, na verdade também acontece através do aumento da exploração. Então, como que a Amazon, e agora até a própria Mercado Livre também faz, tenta divulgar e tenta aumentar os seus mercados. Eles oferecem a entrega grátis, né? Eles dizem, olha, a entrega é grátis. Free shipping, se diz em inglês, para quem costuma comprar em sites estrangeiros. Tem um trabalho de uns autores, na verdade é um grupo de pesquisadores concentrado nos Estados Unidos, mas que eles levantaram pesquisadores tanto da Inglaterra, Europa, África do Sul, e eles lançaram um livro, uma coletânea, já tem alguns anos, mas que diz, o nome é muito, digamos, explícito, né? É o custo da entrega grátis, The Cost of the Free Shipping. Acho que ainda não foi traduzido no Brasil esse livro, é uma coletânea de pesquisas, e que diz, digamos, demonstra justamente como que as formas de exploração e de redução do custo dessa entrega, que permite com que empresas como a Amazon, Mercado Livre, vendam, digamos, um trabalho de logística, afinal de contas, eles não produzem nada, né? Nesse caso, vamos falar que eu vou mostrar que eles ainda produzem coisas, mas nesse caso do comércio virtual, eles não estão produzindo, eles estão circulando. Então, como que eles ganham dizendo para o consumidor que eles não estão cobrando frete? Então, uma das formas de fazer isso é justamente através de processos de exploração no local de trabalho que permitem com que o aumento da logística, do sistema logística dessas empresas, façam com que eles tragam aportes financeiros de outros locais. Então, não necessariamente eles precisam ter aquela lucratividade óbvia do sistema capitalista. E o Jeff Bezos adora falar isso, né? O meu comércio virtual nunca deu lucro durante não sei quantos anos, mas o aporte bilionário que ele foi recebendo através de implementar modelos de exploração e, digamos, inovação da logística, a partir da exploração dos trabalhadores, a partir de modelos de vigilância, de gerenciamento algorítmico. E aqui a gente demarca o que é a característica da tendência do capitalismo de plataforma. Porque ele implementa, o capitalismo de plataforma, ele não é necessariamente um novo capitalismo, no sentido de que está mudando o neoliberalismo. Ele se dá dentro dessa lógica. A ideia de capitalismo de plataforma é pensar um modelo de organização do trabalho que remete a lógicas liberais, ou seja, digamos, antes das formas de organização do modelo de pacto social e de social-democracia, por isso que a gente chama de neoliberais, faz esse resgate de uma lógica de controle dos trabalhadores e do processo produtivo, organizado através de tecnologias da informação que plataformizam o controle com gerenciamento algorítmico.
Então, quando a gente está falando de capitalismo de plataforma, nunca é a ausência de trabalhadores, mas é as formas de gerenciamento desses trabalhadores. Como que você gerencia esse tipo de trabalhador? Então, por isso é uma tendência. Por isso a gente diz, capitalismo de plataforma é uma tendência. Não significa que vai acontecer generalizado para todo mundo e a gente depois vai viver numa matrix só mandando energia para o capitalismo através dos nossos corpos. Mas é uma tendência de organização que traz modelos antigos utilizando tecnologias novas. E é importante a gente saber como essas tecnologias novas se articulam. Mas não são só tecnologias, como você demarcou. Isso coloca um contexto ideológico, cultural, de consumo, de relação com símbolos culturais, com artistas, com representantes, mas também com o ambiente de trabalho. E aí entra a minha preocupação de pesquisa, porque o ambiente de trabalho é vendido para os trabalhadores como um ambiente democrático, livre, de liberdade e de empreendedorismo e meritocracia do próprio trabalhador para sua autorrealização, a sua liberdade dentro do sistema laboral. Só que não é isso que acontece. Não há liberdade e democracia necessariamente, e a gente tem visto e tem demarcado que há uma política antissindical que rompe os processos democráticos desses trabalhadores. Então, aí a gente escapa um pouco da dimensão econômica, cultural e pula para a dimensão política. É isso que eu queria... Sendo que, eu estou correto ou não, você tem duas categorias básicas de trabalhadores nesse capitalismo de plataforma, por exemplo, do Amazon, do Mercado Livre, né? Quem está na fábrica, né, embalando as coisas, recebendo, organizando, botando os endereços, e quem está na rua entregando, né? Então, são duas tarefas distintas de ambos, né, trabalhadores desse capitalismo de plataforma, né? Sim, são. E tem mais uma categoria que eu acho que é importante, que são os trabalhadores de tecnologia também. Então, a gente tem os empregadores, a gente tem... porque, assim, o gerenciamento algorítmico, Mauro, essas tecnologias da informação e das plataformas não estão vindo da cabeça do Jeff Bezos, não estão vindo da cabeça do Marcos Galperin, da Mercado Livre, estão vindo de trabalhadores, estão sendo aplicados por trabalhadores, e há uma intensificação, inclusive, de que esses trabalhadores produzam e inovem, ou seja, criem métodos novos que vão ser abstraídos deles e vão ficar com as empresas. Então, também há uma massa de trabalhadores muito grande de tecnologia da informação. Alguns deles, de fato, têm salários melhores ou têm condições de disputa econômica melhor com os capitalistas, mas muitos deles também estão em formas plataformizadas, aqueles chamados gig works, que você pega para ganhar alguns centavos só e produzir alguma tecnologia da informação, processar algum dado, mas também há galpões de trabalhadores que são concentrados, às vezes, em condições fabris mesmo, Mauro. Inclusive, a sede da Mercado Livre em Osasco, ela é assim, era um galpão logístico, foi transformado num galpão para trabalhadores de tecnologia da informação, e aí eles têm que ficar em baias ou em mesas sobrecarregadas de trabalhadores, disputando até espaço, porque, enfim, com denúncias de cipeiros de que ali não tem segurança, não tem climatização, condições que aproximam os trabalhadores, que às vezes a gente acha que são muito diferentes do trabalhador fabril, e às vezes tem lógicas muito próximas desse trabalhador. Mas, enfim, e aí você tem um ponto importante. Na logística, no trabalhador de logística, há a dimensão do entregador, que geralmente é um trabalhador uberizado, é um trabalhador que aí ele é contratado por uma empresa plataforma. Então, há empresas que surgem, digamos, na superfície dessa infraestrutura do capitalismo de plataforma, se valendo dela, mas não são necessariamente produtores da infraestrutura do capitalismo de plataforma. Vou tentar dar um exemplo. A Uber e a iFood, eles usam sistemas algorítmicos, eles usam formas de contratação flexível, que nem se configuram como relação contratual de trabalho, como no caso do Brasil, há uma disputa. São empresas plataforma que você entra, loga para poder produzir um trabalho. Isso aí é a uberização. Mas há empresas que dão a infraestrutura para essas plataformas. E empresas como a Amazon, por exemplo, é uma delas. Ela tem sistemas de produção de dados, ela armazena, coleta e processa esses dados que essas empresas de plataforma usam. E elas são empresas de modelo que imbricam tecnologia da informação, mas também tecnologia de hardwares, de produtos eletrônicos e de produção e processamento de dados.
Então, a Mercado Livre, embora ela não tenha, digamos, bases de dados ou tecnologia avançada como a Amazon para fornecer para exércitos, como é o caso da Amazon, a Mercado Livre também produz e processa dados que revende. Não sei se você sabe, Mauro, acho que talvez vocês tenham abordado já até essas dimensões da internet. Quando a gente entra e procura alguma coisa na Amazon, por exemplo, ou na Mercado Livre, eu estou procurando um produto, estou procurando um livro, estou procurando alguma coisa. Se você não comprou, ou se você só usou aquilo para pesquisar e depois comprou numa lojinha na sua casa, esse dado foi produzido, você pesquisou, você se interessou por algo. Esse dado vai ser armazenado num armazenamento que precisa de um espaço físico, inclusive espaços físicos que cada vez mais expõem sobre os meios ambientes. Esses dados vão ser revendidos. Então, a gente tem aqui uma produção, digamos, de uma mercadoria que se valoriza e que não é necessariamente aquela mercadoria que passa pela fábrica. Isso que você falou mais cedo, que tem também uma produção. Exato. Há uma produção, por fora de a gente pensar o Alexa, por exemplo, da Amazon. Essas empresas de tecnologia de informação e de plataformas, elas produzem algo muito valioso para elas, que são os dados que elas revendem. E que a Amazon, inclusive, também lucra muito com isso, e a Mercado Livre também utiliza. Então, é uma outra lógica de produção de mercadorias, que não são mercadorias, digamos, imateriais. Elas têm uma materialidade tão concreta que afeta no meio ambiente das sociedades. Inclusive, eu vou dar alguns exemplos. Os data centers, né? Os data centers. Enfim, há lutas de povos e de moradores locais com relação ao impacto que esses data centers acontecem, que é algo que a gente tem que ficar de olho, porque eles também vão se ampliar no Brasil. É preciso a gente pensar as formas de consumo, é claro, porque elas também estão imbricadas com outras dimensões da nossa vida, mas é também preciso pensar como essas infraestruturas do capitalismo de plataforma, das big techs, das empresas plataforma, se estabelecem. Porque é uma infraestrutura que muitas vezes a gente não dá atenção, mas são elas que depois vão entrar na nossa vida e a gente não consegue se livrar delas, como é o caso da Google hoje, né? Uma questão que você traz na sua pesquisa é que esse capitalismo de plataforma, ele é crucialmente antissindical. Diferentemente do capitalismo do século XX, este capitalismo de plataforma, que é uma distopia do século XIX relançada no século XXI, da mesma maneira como o início do capitalismo, o início do capitalismo industrial fabril era hostil a qualquer tipo de organização dos trabalhadores, né, e depois isso vai mudando ao longo do século XX, agora me parece que é um cenário semelhante àquele, né? É um capitalismo anti-organização dos trabalhadores, não é não? Perfeito, Mauro. Há um resgate dessa lógica, há um desmonte que vem desde os anos 70, com o avanço do neoliberalismo. A gente viu como que foram os primeiros governos, as primeiras experiências de governos neoliberais, como o Pinochet no Chile, como Ronald Reagan nos Estados Unidos, Margaret Thatcher na Inglaterra. Essas primeiras experiências que a gente sempre retoma, para poder lembrar que não é algo que nasceu ontem, demonstram que as organizações que são atacadas frontalmente no cenário político são os sindicatos. Se tenta desvalorizar ou desmobilizar ou deslegitimizar os sindicatos como órgãos representantes dos trabalhadores. Mas não só os sindicatos, né? Qualquer forma de organização e representação específica de trabalhadoras que tente intervir. Então, esse movimento ele é muito forte e ele é retomado com a lógica do empreendedorismo, do individualismo, que digamos, um outro campo que a gente, não vai abordar aqui hoje, mas que dá, digamos, dá uma estrutura para que os sindicatos realmente fiquem num contexto, num ambiente de fragilidade, de deslegitimação, de dificuldade, em que as contradições que os sindicatos sempre tiveram desde sua origem sejam colocados, expostos e sejam tensionados em favor da individualização, dos direitos das empresas. Então, é uma retomada dos conflitos que a gente viu acontecendo na virada entre o século XIX e XX, em que o capitalismo, ou os burgueses, as frações burguesas que vinham se constituindo, queriam juridicamente, ou na forma do Estado, não reconhecer o direito coletivo dos trabalhadores. E, pelo contrário, fazer valer o
direito individual de contratação, na qual ele poderia trabalhar com a força de trabalho como se fosse uma mercadoria qualquer. Então, as lutas pelos direitos políticos e sociais no século XX, a partir tanto dos sindicatos quanto de outros movimentos sociais, vão estabelecer um certo regramento para como que a relação contratual de trabalho pode acontecer. Então, a gente não está falando necessariamente de transformação revolucionária a partir dos sindicatos. Estamos falando de uma forma de regular e de ter, digamos, direitos contratuais dentro de um Estado capitalista. Houve experiências de sindicatos revolucionários que contestaram a ordem social? Houve e ainda há sindicatos com esse perfil. Mas quando a gente fala de sindicalismo, a gente basicamente está falando da legitimidade de direitos políticos sociais do trabalhador enquanto trabalhador. Então, se a gente pode conseguir um direito social enquanto consumidor, que é o que muito vem acontecendo desde os anos 90, no Brasil principalmente, os trabalhadores no século XX conseguiram seus direitos enquanto trabalhadores nas formas das suas relações de trabalho. E isso, no Brasil, para a gente poder dar um contexto, né? A própria 1º de maio vem de um conflito trabalhista nos Estados Unidos, como a gente demarca, mas no Brasil a gente teve, por exemplo, a revolta da Chibata, que era um movimento não necessariamente sindical, mas que era uma organização dos trabalhadores pelas suas condições de trabalho, no caso, para não serem punidos fisicamente, e que estabeleceu direitos, estabeleceu melhores condições de vida. Então, quando a gente fala que os sindicatos e os movimentos dos trabalhadores têm algo a dizer sobre política e democracia, é que é isso. Quando os trabalhadores se organizam e colocam as suas próprias demandas, isso conquista direitos que faz com que a qualidade de vida dos trabalhadores, ou que pelo menos alguns direitos que a gente entende enquanto direitos essenciais para a sobrevivência, sejam delimitados. O que vem acontecendo nesse atual contexto? Nesse atual contexto, a lógica do empreendedorismo e da individualização, imbricada com a lógica de um trabalho criativo e inovador a partir da individualidade, não a partir do coletivo. Então, grandes expoentes que começam com startups na sua garagem e, de repente, inovam o mundo à sua volta. Todo esse ambiente de contexto ideológico faz com que, na relação de trabalho, esses trabalhadores, muitas vezes, não queiram se colocar enquanto uma organização coletiva, que as empresas não aceitem negociar com os sindicatos e com que, em alguma medida, haja uma associação entre essa linha ideológica que muitos trabalhadores assumem para poder sobreviver, para manter a empresa, para poder continuar ali, com a prática antissindical dessas empresas. Isso vem dificultando a representação no local de trabalho. Isso significa que é um cenário, digamos, pessimista, não há possibilidade de representação coletiva dos trabalhadores? Pelo contrário. Assim como no século XIX para o século XX, esse contexto faz com que trabalhadores se organizem, mobilizem, procurem apoios de outros setores da sociedade, de outras categorias de trabalhadores, se organizem, conquistem direitos, também a gente está vendo isso acontecer no cenário atual, com todas as limitações que a gente tem do contexto do neoliberalismo. De novo, nós estamos falando de um sindicalismo revolucionário. Então, a gente tem algumas experiências, né? Os Estados Unidos, que é digamos, o principal centro da Amazon, que é a grande expressão, a partir de movimentos de pressão com relação à Amazon, para as condições de trabalho, para a redução da exploração e pela permissão, ou digamos, pela condição de que a Amazon permita a organização de trabalhadores, se articula anualmente um dia mundial que chama Make Amazon Pay, faça a Amazon pagar. Esse é um movimento que já vem acontecendo desde antes da pandemia. Eles têm um portal para poder divulgar onde que isso vai acontecer, como que são as mobilizações, e aí é uma ideia mais de chamar a atenção, digamos, de consumidores e do público para a questão das condições de trabalho nessas empresas. O Brasil, inclusive, participou através do Sindicato dos Comerciários, que representa os trabalhadores da Amazon em Cajamar. Eles organizaram, acho que 1 ou 2 vezes, anunciaram que fizeram isso.
mas bem pro forma, assim, né? Bem uma participação, uma mobilização. Não houve necessariamente uma paralisação dentro da Amazon no Brasil, isso a gente ainda não identificou. Por outro lado, lá nos Estados Unidos, que a Amazon, desde que foi criada em 1995, não tinha nenhuma unidade sindicalizada com representantes sindicais, sempre demitiu trabalhadores que tentavam fazer alguma forma de organização e representação sindical, conquistaram, a partir de uma pressão em um galpão em State Island, em Nova York, chamado JFK8. Se vocês procurarem no YouTube sobre JFK8, sindicato, vocês vão ver que teve uma luta muito interessante que gerou até um documentário. Esse documentário ainda acho que não foi exibido no Brasil. É um documentário que chama Sindicato, Union, em inglês, né? Que demonstra como foi o processo de luta desses trabalhadores. Eu acho que até uma foto, Mauro, da assembleia, na verdade da coletiva, acho, de uma manifestação, de uma coletiva que eles fizeram quando conquistaram a sindicalização. Então, esse processo aconteceu durante a pandemia, e só recentemente, há 2 anos atrás, eles conseguiram a sindicalização desses trabalhadores, a partir de muita mobilização, muita luta, muito conflito. No Canadá, esse processo também de tentativa de organizar sindicatos aconteceu, porém, num estado específico, o estado de Quebec, é um estado francófono do Canadá. Porém, após eles conseguirem a sindicalização, 1 ano após, a Amazon tirou todos os seus galpões desse estado, deslocou a logística dentro daquele estado. Há que se ver, porque isso aconteceu agora esse ano, como que eles estão operando, como que foi essa questão, mas o sindicato já vem denunciando, vem tentando intervenção judicial, como, assim, tentando denunciar, né? Segundo o sindicato, isso foi uma medida antissindical deles, foi para escapar de acordos coletivos que eles vinham conquistando a partir da sindicalização de 1 ano atrás. Bem, então, eu dei um exemplo de uma luta mais articulada com os movimentos sociais, para tentar atrair os consumidores. Esse exemplo da sindicalização da Amazon em Nova York, que foi bem sucedido, os trabalhadores estão lutando, inclusive, para enquadrar mais categorias de trabalhadores. Há uma disputa no Comitê Nacional de Trabalho nos Estados Unidos para permitir a sindicalização de várias empresas, várias unidades da Amazon. Isso está em andamento. Então, há uma tentativa realmente de formalizar, para além dessas pequenas conquistas, uma conquista maior. Na África do Sul, é um exemplo que eu trouxe, eu coloquei até algumas fotos também ali para você, Mauro. Na África do Sul há um processo interessante, também houve já disputas de organização sindical, mas recentemente, do ano passado para cá, há uma luta das populações locais na África do Sul com relação à implementação de um centro administrativo e logístico da Amazon, numa região que é considerada sagrada, com rios sagrados, e eles estão tentando, inclusive, esses cartazes mostram, né, nós precisamos proteger os nossos rios sagrados. E a Amazon havia conquistado acordos com o governo para implementar e fazer toda essa destruição ambiental e mesmo cultural dessas pessoas. Porém, nesse ano, uma juíza deu digamos, um parecer favorável para os povos locais. Isso está barrado, a Amazon está tentando disputar. Então, as lutas com relação ao capitalismo de plataforma, elas têm várias dimensões, e os trabalhadores e as organizações sindicais estão presentes nessas lutas e fazem parte, digamos, de uma ponta de lança com relação ao avanço dessas formas velhas com roupagens novas de exploração capitalista. Uhum. Eu acho que seria talvez interessante, Mauro, a gente abordar a questão da Mercado Livre, porque a Mercado Livre a gente acabou de falar da situação da Argentina, da Cristina Kirchner, com o Martin Granovski, e a Mercado Livre é originalmente lá da Argentina. Imagino que tem uma luta sindical muito interessante lá na Argentina. Como é que é a situação da Organização dos Trabalhadores?
Eu acho que o caso argentino ajuda a gente a pensar, e porque também há relações muito próximas, né? Uma das coisas interessantes é de que o Brasil é uma dos principais... eu coloco nesses termos, é preciso fazer um levantamento mais preciso, mas a hipótese que eu tenho trabalhado é de que o Mercado Livre é o principal mercado para a empresa. Enfim, é o local onde que ela mais se expandiu e é o local onde ela aplica modelos, como que eu posso dizer? Onde ela testa modelos de organização do trabalho, aqui no Brasil. E isso a partir de declarações das próprias lideranças da Mercado Livre na Argentina, que falam sobre implementação de um modelo que já está vigente no Brasil e no México de organização logística. Ou o próprio presidente da Mercado Livre, ou ex-presidente, que agora eu acho que ele foi substituído pelo cara que estava do lado dele. Ele também, desde 2017, vem pressionando o governo Macri, e depois esteve ao lado do Milei por uma reforma trabalhista, dizendo que o Brasil tinha configurado uma legislação boa para a expansão do emprego. Então, o Mercado Livre, e no último anúncio que o presidente da Mercado Livre no Brasil, o líder da Mercado Livre no Brasil fez, é de que, de fato, o Mercado Livre é o principal meio de aporte de lucro para a empresa, e com formas de trabalho muito lucrativas, com o emprego de uma força de trabalho muito lucrativa. Porém, na Argentina, os conflitos com o Mercado Livre, as formas de embate também não são novas, são antigas. Já tem alguma bibliografia produzida com relação específica ao Mercado Livre. Eu até trouxe para você... o Galperin deixará o cargo em janeiro de 2026. Ok, então ele ainda é ele. Há um livro que eu trouxe uma menção, chama ADN Empreendedor, né? Ele está só em espanhol, o DNA Empreendedor. É um livro feito por 2 pesquisadores, são antropólogos, mas trazem uma dimensão muito interessante do modelo empresarial da Amazon, como funciona as formas de contratação e de adequação ideológicas, discursivas, de um ambiente democrático, empreendedor, com formas de vigilância muito arcaicas, masculinizadas, que demonstram uma restrição da expressão coletiva dos trabalhadores, que aumentam as formas de produção de metas, que extraem os processos criativos dos trabalhadores, tanto de tecnologia quanto de logística, para a valorização da empresa de forma descartável. Mas o mais interessante é que esses pesquisadores, eles demonstram como que você pode conversar sobre tudo com uma gerência, ou com uma liderança, ou com um representante da Mercado Livre, menos sobre sindicato. Se você menciona sindicato, isso é um tabu. Isso não aparece porque toda a construção argumentativa de um ambiente democrático que eles colocam em livre é de uma individualização que não permite direitos coletivos, não permite formas contratuais coletivas. E aí as lutas que vêm lá da Argentina para cá, elas vêm muito pautadas em como as formas contratuais flexibilizam jornadas de trabalho, flexibilizam metas e bônus que vão ser garantidos pela empresa. Sempre está uma demarcação de como essa flexibilidade, na verdade, retira direitos, né? Então, o sindicato, nesse momento, aparece, porque geralmente os sindicatos já têm um histórico de luta, de formalização de direitos de categorias laborais, já tem convenções coletivas estabelecidas, enfim, uma série de lutas. Só que há um grande problema. Quando o sindicato chega num ambiente novo, laboral, novo, digamos assim, de um novo setor, ele não consegue a representação diretamente, ele tem dificuldade de se aproximar desses trabalhadores, muitas vezes de compreender qual que é a realidade ou qual que é a cultura desses trabalhadores específicos. No caso da Argentina, e aí eu tenho até um panfleto, Mauro, que eu coloquei para você, para trazer, a primeira mobilização que eu identifiquei, eu acho que está escrito como panfleto Mercado Livre, alguma coisa assim. É uma primeira mobilização mais massiva que veio a público. Caminhoneiros? Essa é a greve dos caminhoneiros de 2000, é uma paralisação, na verdade, de 2020. Isso foi durante a pandemia,
e o Sindicato dos Caminhoneiros é quem fez isso, porque há uma disputa lá também por representação sindical, e a disputa deles justamente é com relação também às condições flexíveis de contratação dos entregadores, dos trabalhadores da logística, e em como configurar a representação desses trabalhadores. O Sindicato dos Caminhoneiros não representa os trabalhadores de logística, mas pretende representar, disputa a representação desses trabalhadores lá. Também na Argentina tem a disputa dos trabalhadores da Mercado Pago, que a Mercado Livre não considera trabalhadores bancários, mas o sindicato, obviamente, identifica, né? O Mercado Pago é um banco online. E a Mercado Livre, a Mercado Pago, melhor dizendo, contrata esses trabalhadores como se fossem trabalhadores ou de tecnologia da informação, ou trabalhadores técnicos em processamento de dados, e tira eles de acordos históricos da categoria de bancários, que tiveram sempre luta por jornadas de trabalho mais reduzidas, por acordos coletivos que respeitassem, por exemplo, licenças maternidade, dentre outras coisas. Então, em 2011, tem essa primeira mobilização muito forte de trabalhadores, e esses são trabalhadores jovens, ainda estavam na graduação, alguns deles, que estavam se envolvendo com essa forma de trabalho de tecnologia da informação. A Mercado Livre, em 2011, Mauro, não tinha nem 2.000 trabalhadores na América Latina inteira. E hoje em dia, só no Brasil, ela vai atingir 50 mil, né? Então, estamos falando de uma empresa que explodiu em 15 anos, explodiu. E nesse período, é legal eles colocarem a mão da Mercado Livre rompida, né? Então, a Mercado Livre tem um símbolo que é uma mão unida, e aí eles estão mostrando uma mão que está rompendo as cadeias que a Mercado Livre colocava. E a luta deles era por conseguir que houvesse um representante sindical votado pela categoria dos trabalhadores, pela base dos trabalhadores, e que pudesse representar os trabalhadores da Mercado Livre no sindicato. E o que a Mercado Livre fez foi demitir esses trabalhadores que quiseram disputar a representação sindical e recusar qualquer acordo com o sindicato. Os trabalhadores se mobilizaram, foram fazer um protesto na Mercado Livre, e a segurança da Mercado Livre, não foi a polícia, foi a segurança da Mercado Livre, vem e bate nos manifestantes, e uma delas, inclusive, é hospitalizada, uma das trabalhadoras é hospitalizada. E aí isso repercutiu na mídia e acabou dando uma certa legitimidade pela luta dos trabalhadores. Eles conseguiram que o sindicato, então, representasse esses trabalhadores e fechasse um acordo coletivo. O que as pesquisas e artigos posteriores apresentam é que, após o fechamento desse acordo entre a Mercado Livre e o sindicato, os trabalhadores que haviam se organizado de forma autônoma pela representação do local de trabalho também foram mandados embora, não conseguiram se estabelecer, e o sindicato fechou um acordo rebaixado com a Mercado Livre. Enfim, também há uma disputa entre a associação de trabalhadores, ou seja, a ação sindical de trabalhadores, e às vezes os próprios sindicatos. Às vezes o próprio sindicato contém a ação sindical, né? Então, sim, a gente precisa compreender esse cenário complexo. Isso foi o caso da Argentina, mas ele já demonstra como que essa empresa, para além do discurso, se a gente pegar o discurso desse Marcos Galperin, é absurdo. A gente vê a burguesia falando abertamente, sem papas na língua, inclusive com relação aos sindicatos. Para além disso, a gente vê práticas expressivas desde 2011, 2019, a luta dos bancários da Mercado Pago, 2020, a luta dos caminhoneiros com relação aos trabalhadores da logística, e a empresa sempre demitindo os trabalhadores que se mobilizam, fechando acordos rebaixados ou se negando a fechar qualquer tipo de acordo, até mesmo aceitar os acordos que os sindicatos apresentam. Então, essas características que toda a bibliografia apresenta, que a gente encontra por notícias, que a gente encontra pelo próprio discurso empresarial e pela imprensa sindical, tudo isso me interessava saber o que estava acontecendo no Brasil. E no Brasil, a gente percebe que a empresa tem crescido a despeito da estrutura sindical que obriga a representação com práticas antissindicais. Pelo menos nessa exploração, nesses eventos que a gente está vendo
sair, as reportagens que têm sido feitas. O Intercept fez uma reportagem, a Folha de São Paulo, inclusive, também entrevistou trabalhadores para poder compreender, e todos eles demonstram a mesma coisa. O sindicato é um tabu e é um problema para empresas como a Amazon e especificamente a Mercado Livre. Perfeito. Interessante. E aí, aqui no Brasil, o Leonardo diz, muito importante a pauta, entrevista diretamente ligada à jornada 6x1, é isso aí. Todo mundo trabalha a jornada 6x1 no Mercado Livre? Não. São várias formas contratuais. Tem, enfim, como eu mencionei, tem um trabalhador uberizado, que ele, enfim, ele faz a própria jornada, ele pode trabalhar 2 por 5, pode trabalhar 4 por 3, é o momento que ele se loga e vai fazer entrega para Mercado Livre. Mas também tem os trabalhadores terceirizados, esses trabalhadores têm regimes contratuais diferenciados, tem trabalhadores contratados temporariamente com regimes de banco de horas, eles trabalham muito com os sistemas de banco de horas para poder fazer compensação e aumentar períodos de jornada, porque essas empresas, como eles trabalham muito com o chamado just in time e em tentar fazer com que o trabalho corresponda somente à necessidade, para que ninguém fique parado ou exceda em qualquer momento. Então, há formas muito rotativas ou flexíveis dessa jornada de trabalho para que isso só seja atendido no momento de alta demanda e depois você possa reduzir. Então, tem várias formas contratuais. E tem, inclusive, trabalhadores com regime contratual tradicional, de 40 horas semanais, 44 horas semanais. A disputa que a gente tem visto agora pela categoria, por exemplo, dos trabalhadores empregados pela Meli Developers, que é um braço da Mercado Livre, pela redução da jornada de trabalho de 44 para 48 horas, de 44 para 40 horas semanais, por exemplo. Então, há várias formas de contratação, há várias formas de você contratar esse trabalhador, e algumas delas são em regimes bem abusivos. E existe jornada 6x1, a gente identifica isso nas ofertas de vagas, principalmente por parte das terceirizadas, mas também dentro da Mercado Livre. E a questão efetivamente da mobilização aqui no Brasil? Da última vez que a gente falou, isso aqui é uma foto aí do pessoal, né? Mobilizado. E da última vez que a gente falou, vimos um caso, eles acabaram, inclusive, aparentemente vencendo acho que de assédio, né, da Mercado Livre sobre a organização dos trabalhadores da área de TI, né? Sim, vou entrar nesse tema, Mauro, e eu vou entrar com um certo cuidado, porque é um processo que está em andamento, certo? Então, é algo que, enfim, tanto de forma reflexiva, a gente precisa compreender melhor todo esse contexto, precisa saber o histórico desse processo de luta, dessa categoria, também quanto de dimensionar o que está acontecendo ali naquele momento. Enfim, é preciso perceber quais são, antes de a gente dizer que é isso que está acontecendo, é preciso fazer um estudo mais adequado. Afinal de contas, como a gente já disse, há agentes políticos não só passivos, há pessoas que interferem, há pessoas que perseguem, que colocam um problema nas relações de trabalho, e aparentemente isso está acontecendo. O que eu venho pesquisando, antes de mencionar esse conflito dos trabalhadores, é como que se configura a representação sindical de trabalhadores nessas empresas. Se a gente pegar a Mercado Livre, então vamos olhar para a Mercado Livre, a estrutura sindical brasileira, ela determina que a representação dos trabalhadores de uma determinada categoria de trabalhadores seja delimitada territorialmente e por categoria profissional a partir da atividade preponderante da empresa que contrata. Ou seja, do CNPJ que contratou, se esse CNPJ tem a atividade predominante de fazer, digamos,
Processar dados, então, o sindicato que vai representar esses trabalhadores é o Sindicato de Trabalhadores de Processamento de Dados. Se a atividade preponderante daquela empresa é embalar e movimentar mercadorias, a atividade preponderante é uma atividade de movimentação de mercadorias, e hoje em dia também tem correlatos, como de logística ou alguma outra configuração. Então, a estrutura sindical brasileira não permite que qualquer sindicato vá e represente aqueles trabalhadores nos espaços institucionais. Tem um sindicato específico que a legislação brasileira determina judicialmente, através, enfim, de configurar se esse sindicato corresponde à atividade preponderante daqueles trabalhadores só naquela região. Então, não há um sindicato que possa representar os trabalhadores de todas, contratados pela Mercado Livre no Brasil inteiro. Se o CNPJ da Mercado Livre está alocado em determinada cidade, é o sindicato daquela cidade que vai representar aquele trabalhador. Estou dizendo isso porque é importante para a gente compreender o histórico e o contexto dessa mobilização que está acontecendo. Então, a gente tem na estrutura sindical brasileira o monopólio de representação sindical. Isso não significa que os trabalhadores de uma determinada unidade fabril, de uma determinada cidade, possam criar uma associação, possam formar um coletivo de trabalhadores. A nossa Constituição permite a livre associação coletiva, independente da sua característica, né? Ela pode acontecer por parte de trabalhadores, independente do sindicato. Porém, esse coletivo, essa associação, não vai poder firmar um acordo com a empresa, não vai poder representar um acordo coletivo que vai ser disputado. Isso não vai poder, né? Não vai poder. Sim. Tem que ser o sindicato oficialmente delimitado pela Justiça do Estado brasileiro, que é o que a gente chama de sindicalismo de Estado. E isso é importante, Mauro, porque isso é uma estrutura do sindicato brasileiro, mas não necessariamente é o que precisa acontecer da representação dos trabalhadores. Sim. Então, quando também a gente olha para um sindicato que diz o único espaço de representação dos trabalhadores é o sindicato oficial, isso é uma forma ideológica, não é uma forma jurídica, é uma forma ideológica. Isso não necessariamente precisa acontecer. É possível os trabalhadores formarem um próprio sindicato, formarem uma livre associação coletiva, só que para a estrutura política brasileira ele não vai ser oficialmente representante. Então, é importante a gente mostrar isso que faz parte da configuração do Estado brasileiro e da forma como os sindicatos podem representar os trabalhadores. Então, da mesma forma que a gente pode se livre associalmente, enquanto cidadãos, enquanto civis, fazer um coletivo, ter uma organização política, mas não necessariamente e representar lá no parlamento burguês, porque aí lá vai ser só quem passou pelo processo eleitoral e tudo mais. No caso dos trabalhadores também, tem essa dimensão política. Você tem o órgão representativo, que é o sindicato, ele é oficialmente delimitado, mas você pode se organizar coletivamente. Dito isso, vamos para o caso da Mercado Livre. A Mercado Livre, em 2019, digamos, até 2017, a Mercado Livre era basicamente um comércio virtual e vem implementando um sistema de logística. Então, em 2017 para 2019, ela estrutura e lança no Brasil o seu próprio sistema de logística. Então, antes, se você comprava pelo Mercado Livre, você mandava isso pelo correio, provavelmente, ou por uma transportadora. Hoje, você pode, digamos, contratar o serviço da Mercado Livre para fazer essa coleta ou para ficar estocado o seu produto. Isso é o serviço de logística que surge em 2019 e isso demanda também uma estrutura informacional muito forte. A Mercado Livre funda, então, uma outra empresa no Brasil. Até então, ela trabalhava com a razão social ebazar.com. Então, quem mexeu com a Mercado Livre antigamente, fez algum desconto e tal, ou até hoje, aparece lá, ebazar.com. Esse é a razão social tradicional da Mercado Livre aqui no Brasil. Em 2019, ela funda uma outra empresa chamada Meli Developers de desenvolvimento. Então, era digamos, uma outra empresa dessa estrutura empresarial focada não no comércio virtual, mas no desenvolvimento e processamento de dados. Quando a empresa, então, faz isso, ela pega boa parte dos trabalhadores que estavam no eBazar e contrata dentro da Meli Developers e amplia o seu número de trabalhadores de processamento de dados. Faz esse desmembramento, então, de categoria. Então, se antes a gente tinha um representante de sindical, uma organização sindical, uma categoria ali, agora você tem desmembrado duas com 2 CNPJs e esse aqui de desenvolvimento de dados.
Mas o que a Mercado Livre fez? A Mercado Livre desmembrou essas duas empresas, jogou os trabalhadores de desenvolvimento de lado para uma empresa, a Meli Developers, e manteve os de logística ali, de comercial, no Ebazar. Porém, manteve o acordo coletivo e a representação sindical dos trabalhadores da Ebazar, que era o Sindicato de Trabalhadores da Internet, como chamam, de comércio virtual. Desmembrou, mas manteve os dois na mesma categoria de representação sindical. O Sindicato de Trabalhadores de Processamento de Dados percebe que esses trabalhadores da Meli Developers não deveriam estar sobre o regime contratual dos trabalhadores de internet, deveria estar sobre os trabalhadores de processamento de dados. Vai lá e entra na justiça. Então, esse é o SINDPD, Sindicato de Trabalhadores de Processamento de Dados de São Paulo, contesta porque a sede da Mercado Livre estava em Osasco. Então, essa sede em Osasco, que inclusive você mostrou a foto, que tem os trabalhadores se manifestando. Essa sede em Osasco, então tem o CNPJ da Meli Developers e colocava sobre regime contratual, não o contrato da Convenção Coletiva de Trabalhadores de Processamento de Dados, mas de trabalhadores de empresas de internet. Isso significava menor salário, significava jornada de trabalho maior, significava menos direitos, por exemplo, de descanso ou de benefícios de saúde, de transporte. Os acordos coletivos eram mais rebaixados. O Sindicato de Processamento de Dados de São Paulo entra e ganha na justiça. A justiça entende, de fato, são duas empresas diferentes, porque é o que a justiça faz, aceitar o processo de terceirização, entende que são diferentes e fala, tudo bem, aqui, esse Sindicato de Processamento de Dados, esses trabalhadores da Meli Developers de Processamento de Dados são do Sindicato de Processamento de Dados. Esses da Ebazar são do Sindicato de Empresas de Internet. Mercado Livre, você tem que resolver os contratos desses trabalhadores e mais, pagar o tempo atrasado que eles estavam sobre outra convenção coletiva. Então, tinha que voltar, digamos, um acordo milionário de restituição de direitos de trabalhadores que estavam atrasados. O que a Mercado Livre faz? Contesta essa representação, mas, enquanto está contestando, pega a sede da Meli Developers de Osasco e manda para Santa Catarina. Porque em Santa Catarina, o acordo coletivo lá era mais rebaixado, era igual ao do Sindicato de Empresas de Internet, e não igual ao Sindicato de Processamento de Dados aqui. Então, o que a Mercado Livre faz é mandar 10, 12 mil trabalhadores de desenvolvimento e tecnologia de processamento de dados de Osasco para Santa Catarina. E aí você pode se perguntar, como que ela faz isso? Esses trabalhadores de Osasco vai para lá? Lembrando que a maior parte desses trabalhadores cresceu e foi contratada durante o período da pandemia, em regimes de trabalho home office, à distância, e contratou gente do Brasil inteiro, mas alocado com um contrato em Osasco. Então, basicamente, para Mercado Livre, era deslocar de um lado para o outro. Só que a Mercado Livre também obriga esses trabalhadores a, periodicamente, irem presencialmente no local de trabalho. E aí, de repente, os trabalhadores de São Paulo, dessa região, quando tem que ir a cada 1, 2 meses para Santa Catarina, precisam de se deslocar e do próprio bolso. Precisam tirar do próprio bolso. Do próprio bolso? Do próprio bolso. Não tem cobertura da Mercado Livre. Dentro desses acordos e dessas disputas, eles estão tentando isso. Então, isso é feito, é jogado para lá, é rebaixado os acordos coletivos e se manda mais de 10 mil trabalhadores, realoca os acordos coletivos deles, melhor dizendo, realoca os contratos de trabalho para que a sede seja mudada. Os trabalhadores eles têm que assinar essa mudança no contrato deles. E aí tem uma série de relatos sobre pressão para esses contratos serem assinados, para você poder não ter uma mobilização, um questionamento sobre por que isso estava acontecendo, porque internamente o Mercado Livre não estava anunciando que o regime contratual e o sindicato estava deslocado, estava descaracterizado. Simplesmente fez a mudança dizendo, enfim, algum argumento interno que a gente precisa compreender melhor. Mas há esse deslocamento com regime contratual muito claro, muito claro. Até então, não havia tido qualquer tipo de assembleia dos trabalhadores. Até o Sindicato de Processamento de Dados entrar na jogada, nunca teve uma assembleia de trabalhadores para negociar o acordo coletivo com a empresa. Ou, pelo menos, os trabalhadores que ali estavam à época denunciam que nunca foram chamados.
Em 2024, quando a Mercado Livre migra para Santa Catarina, esses trabalhadores internos da Mercado Livre percebem essa mudança, ou enfim, acompanhavam essa mudança, e questionam, então, para o sindicato quando que vai ter uma participação, uma assembleia, por que está tendo mudanças de acordo coletivo, e começam a intervir, então, com o sindicato. Então, aí há uma aproximação para fazer a primeira assembleia que essa categoria de trabalhadores consegue no ano passado, em torno de novembro do ano passado. Nessa assembleia, já ali aparecem muitas gerências, quando o sindicato chama. O sindicato tem dificuldades para conseguir contatar os trabalhadores, para mandar e-mail. Segundo denúncias de trabalhadores e do sindicato, os e-mails foram mandados para a lista dos trabalhadores pela lista fornecida pela Mercado Livre, e a Mercado Livre teria, ou alguém internamente, teria apagado da caixa dos trabalhadores, esse e-mail teria chego até a caixa dos trabalhadores com a convocação da Assembleia e depois desaparece. Enfim, estamos falando de uma empresa de tecnologia da informação, e constrange ao máximo a participação do sindicato de ir e contatar os trabalhadores e ter um canal de divulgação, de representação, de espaço. O que, enfim, constitucionalmente, a gente precisa, é necessário que as empresas, ainda mais empresas acima de 5 mil funcionários, tenham espaços de divulgação da categorias, tenham espaços de divulgação do sindicato, possam contatar os trabalhadores. Qualquer forma de restrição, isso é uma prática antissindical. Só que esses trabalhadores em home office fazem como para poder ser contatados? Um painelzinho, mas, porém, eles têm plataformas de trabalho internas que regularizam, que regulamentam. Será que não é possível, e aqui é eu mesmo me colocando, será que não é possível ter alguma outra forma do sindicato intervir, acessar esses trabalhadores que hoje em dia já não estão mais alocados dentro de um local fabril? Diferente dos trabalhadores de logística, estamos falando agora desses trabalhadores de tecnologia da informação. Então, há que se pensar isso. E também essas estratégias antissindicais, de restringir com que o sindicato comunique os trabalhadores. Isso acontece, porém a assembleia é feita, ali também já tem denúncia de presença de gerência, de não querer... Eu lembro disso. Esses grupos não queriam negociar acordos melhores, não queriam nem fazer equivaler aquele acordo lá de São Paulo, reduzir de 44 para 40, além das outras condições como subsídios para poder ir no trabalho presencial, ou manutenção total do trabalho home office. Então, todas essas demandas apareceram, só que foram, digamos, enxugadas pelas gerências presentes, constrangendo trabalhadores. Muitos trabalhadores, a assembleia foi online, muitos trabalhadores nem sequer mostraram o seu rosto, usavam distorções de voz, com receio já. E o receio não era, digamos, aparentemente não era infundado, porque após essa assembleia, há um relato de dezenas de trabalhadores que foram demitidos, e trabalhadores que haviam participado dessa assembleia, que haviam se manifestado, ou que haviam contestado as gerências, foram demitidas. A gente precisa averiguar quais são os processos em que a Mercado Livre fez isso, as justificativas, como que esse elemento de demissão e conflitualidade se deu, para a gente entender. Mas o que é importante dizer, Mauro, é que depois dos trabalhadores serem, digamos, constrangidos ali, houve um impulsionamento de um coletivo de trabalhadores à parte do sindicato, não em disputa com o sindicato, mas à parte, para fazer com que os trabalhadores conseguissem ter acesso à informação e conseguissem participar de uma nova rodada de negociações. Eles criaram um coletivo que hoje está no Instagram, inclusive, chamado Trabalhadores MELI. Eles divulgam as pautas que acontecem na categoria, divulgam os períodos de assembleia, quando que vai acontecer, e até fazem algumas análises sobre o contexto da Mercado Livre, a partir do ponto de vista... Como chama o perfil deles? Trabalhadores MELI. Eu até te mandei... Achei. Acho que é até interessante, inclusive se alguém tiver contato com trabalhadores da Mercado Livre e tal, quiser ajudar a divulgar, no sentido de uma forma de associação de trabalhadores que dialogue também com o sindicato e faça alguma forma de romper essas barreiras antissindicais que a empresa coloca. E aí, nesse ano, então, teve no ano passado teve essa rodada de negociação, que não deu certo, a Mercado Livre não aceitou e tudo mais, e aí esse ano eles estão fazendo uma nova... Isso, esse perfil. Trabalhadores MELI, tá, gente?
E é interessante porque a Mercado Livre usa o logo das mãos e, historicamente, aí os trabalhadores vêm ressignificando o que são essas mãos, né? O que é essas mãos da Mercado Livre. A gente viu aquela na Argentina rompendo as correntes, agora essa do contrato, enfim. Eu acho interessante também essas formas de ressignificação dos símbolos que as próprias empresas colocam para a gente pensar o que eles significam para o trabalhador, que movimenta, enfim, que é o custo dessas empresas, né? Nessa primeira... Agora, então, o que está acontecendo nesse contexto atual? O que a gente pode compreender, principalmente a partir dessas informes, tanto desse coletivo, como também da própria imprensa sindical? Se a gente entra na imprensa sindical, do Sindicato de Processamento de Dados de São Paulo, de Santa Catarina, você também pode encontrar informações sobre esses conflitos, mas é lógico que a imprensa hegemônica não mostra isso, não vai atrás dessas fontes de informação, mas é divulgado, enfim, há toda uma forma de mobilização. Então, o que está acontecendo agora é que há um novo período de negociação de acordo coletivo, e o sindicato precisava chamar uma assembleia para que os trabalhadores votassem qual que é a proposta de acordo coletivo deles. E o que aconteceu foi que o sindicato não conseguiu convocar esses trabalhadores, teve muita dificuldade de mandar e-mail, de conseguir listas de e-mail, de conseguir contatos para poder divulgar. E aí, na Assembleia, apareceram várias gerências, e se sabe isso, inclusive, porque, enfim, eles têm todo um contato ali digital, da qual é possível você saber o seu cargo, o seu posicionamento. E essas gerências entraram nessa primeira Assembleia, que era dos trabalhadores, não era Assembleia de negociação com a empresa, era Assembleia para poder os trabalhadores acordar qual que era a pauta que eles iam levar para a empresa. E aí, nisso, os gerentes entraram, segundo os relatos que coletou o Intercept, que divulgaram esse coletivo, essas gerências foram lá e falaram, a gente não quer mudar o acordo, a gente quer manter o acordo, a gente quer continuar com 44 horas semanais, a gente quer continuar tirando do nosso próprio bolso para poder ir trabalhar presencialmente, a gente não quer que a PLR seja paga de forma justa, que é através de metas abusivas, enfim, não queriam o acordo com características dos trabalhadores. Houve uma tensão, e aí o sindicato postergou essa assembleia, e aí essa assembleia foi realizada na semana passada, e a partir dali, pelo que relata o sindicato e esse coletivo, eles tiraram, então, um acordo que correspondesse a essas demandas dos trabalhadores que vem lá do conflito de São Paulo. Então, de que haja cobertura dessa ida presencial, de que haja redução da jornada de trabalho, de que se corresponda às relações contratuais da categoria. Então, eles conseguiram, pelo menos, colocar que o sindicato represente esse acordo dos trabalhadores, e não das gerências, que represente o acordo daquela massa de trabalhadores que movimenta, e não daqueles que estão sendo, digamos, pagos para representar o interesse da empresa. O que é até bizarro, porque o próprio negociador oficial da empresa, contratado pela Mercado Livre, estava presente nessa assembleia, dizendo, e ali não era o espaço de negociação, certo? Era o espaço dos trabalhadores. Então, a gente tem, digamos, restrições políticas para a participação democrática e livre expressão dos trabalhadores no seu local de trabalho, para fazer valer os seus direitos, que são constrangidos e que dependem da disputa e da ação, tanto do sindicato quanto dos trabalhadores. É o que a gente tem visto desde o caso dos Estados Unidos, África do Sul, Europa, Argentina e também Mercado Livre. É preciso que os trabalhadores, inclusive, não rompam, não se fragmentem, mas se unem nessa luta, porque não é uma luta só no Mercado Livre. As práticas antissindicais são práticas, digamos, enfim, são práticas corriqueiras, são práticas tendenciais, ainda mais no período neoliberal. Legal. Olha, aqui, onde é que está? Eu tinha separado, acabei tirando de uma pessoa, puxa vida, eu tinha separado e depois desseparei. Falando da situação da Magalu, que é parecida, né, bem similar a essa situação do Mercado Livre. A Magalu hoje é também uma empresa, apesar das lojas, é uma empresa de plataforma também, né? Sim, sim. É como a gente vem dizendo, né? Essas empresas plataforma, elas têm uma tendência de espraiamento, e outras entram e aplicam desde essas formas mais superficiais,
como, por exemplo, a logística. Então, a Magalu hoje também vende alocação de galpões seus para poder alocar produtos de terceiros, também faz só a revenda, você pode simplesmente vender o seu produto lá, isso nem passar pelo sistema da Magazine Luiza, mas aí eles captam isso de forma financeira, né? Eles captam isso através de vender crédito, de oferecer crédito, de oferecer os serviços de manutenção e transporte de logística, há outras formas que eles captam. E, o que é importante, isso acaba reproduzindo também esse contexto, esse cenário de constrangimento dos direitos trabalhistas e de expressão dos trabalhadores. Por isso, quando eu digo que o Mercado Livre é um exemplo, é porque a gente precisa olhar para essas condições de trabalho em outros setores, é preciso olhar na relação política e de liberdades democráticas dos trabalhadores e de organização e representação sindical no contexto brasileiro hoje, e não necessariamente em um ou outro setor, né? Uhum. Olha, a Jéssica Chiqueto falando lá da Magalu, é o que você falou, né? Vai disseminando esse padrão antissindical, anti-organização dos trabalhadores de repressão aberta a isso. Aí que o assédio salarial morre. Oi? Ameaçam até desligamento nas entrelinhas, é claro, em feedbacks. Esses feedbacks são uma forma digamos, de adoecimento, né, mental dos trabalhadores muito considerável, que tem que ser levado em consideração nas lutas políticas e nas formas de a gente regular, porque realmente... o feedback é a hora do assédio, né? E é onde se juntam o gerenciamento algorítmico com as formas mais hierárquicas e tradicionais de constrangimento de trabalhadores, né? Vamos encerrando aqui, muito legal essa conversa contigo, sempre. Roberto Frontes, cara, essas notícias só me desanimam, cada vez mais estou com medo do que teremos em 2026. A Verônica Voz do Fogo, Mauro, não sei se você comentou antes, não comentei, é bom que você falou, mas hoje aqui no DF está acontecendo um ato unificado de professores e enfermeiras, professoras e enfermeiras. Segunda semana de greve das professoras, o governo libanês é uma desgraça. Eu vi outro dia um vídeo do cara mandando o pessoal calar a boca, um negócio impressionante mesmo, esse ibanês. Bom, Matheus, muito obrigado por mais essa rodada de conversa aqui, muito boa mesmo, muito legal. Estamos falando de um segmento crucial para pensar a luta dos trabalhadores e trabalhadoras, capitalismo de plataforma. Abração, muito obrigado. Boa continuidade de semana para ti. Eu que agradeço, obrigado a todos, bom resto de semana, Mauro, um abraço. Valeu.